E aí, pessoal, como fazer um financiamento nesse ano de 2022? Pensa, um ano eleitoral, Selic alta, Copa do Mundo e já estamos acabando o ano, não é mesmo? Várias transformações econômicas no mundo, guerra, mas hoje eu vou fazer um vídeo completo para vocês, explicando todo o universo de financiamento imobiliário. Não importa, pensou em financiar um imóvel, ainda está em seus planos, esse sonho ainda não saiu da sua cabeça? Eu vou te ajudar nesse vídeo, ok? Vem comigo para mais um vídeo incrível. E se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Costa, sou da Rodrigo Costa Soluções Financeiras, que é justamente o propósito da empresa, atender vocês num contexto, ok? Então, segue a gente no canal, nas redes sociais, compartilhe, ative as notificações e, lógico, deixe os comentários lá para que a gente possa estar trazendo mais temas que para vocês possam agregar no seu dia a dia, ok? Gente, esse vídeo é o mais completo do YouTube. Fiquem comigo, ele é um pouco extenso, mas vai valer a pena, ok? Depois vocês me dizem se valeu a pena. Enfim, o que é um financiamento imobiliário? Como eu falei para vocês que esse vídeo ia ser o mais top, vocês vão entender desde o conceito dos sistemas que tem disponíveis no mercado. Eu quero dizer, gente, a origem do dinheiro, regras para se fazer um bom financiamento e se isso impacta diretamente. Impacta, tá, gente? Você vai ter um financiamento mais barato do mercado ou mais caro. Financiamento, vamos supor que você nunca fez um financiamento na vida. Basicamente, é uma linha de crédito do banco que ele te empresta para comprar um bem. Basicamente, uma experiência que a gente tem muito aí, desde que a pessoa tem o CPF ativo, geralmente é o financiamento de veículo. Tá? Isso acontece muito na prática, o famoso CDC. As pessoas vão lá, faz o empréstimo, compra o carro, o dinheiro é disponibilizado para o vendedor, você fica com o carro e o documento fica alienado à instituição financeira que lhe concedeu o crédito. Pessoal, financiamento imobiliário é a mesma coisa, ok? Um pouco mais complexo porque tem diversos sistemas, mas eu vou te explicar tudo aqui agora e a gente vai esclarecer todas as dúvidas e o que não ficar esclarecido, me chamem depois, ok? No sistema brasileiro de financiamento nós temos dois, tá? Sistema Financeiro Habitacional e o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário. Em resumo, a SFH foi para ajudar o brasileiro a ter a sua primeira moradia. Ou seja, os bancos têm acesso a um dinheiro barato, como a caderneta de poupança e FGTS, para que as pessoas tenham aí um gás para estar comprando a sua casa, a sua primeira moradia. E aí, gente, conquistando a sua casa própria. O resto é tudo sistema financeiro imobiliário, que é para outros tipos de financiamento. Financiamento de imóvel de luxo, pessoas que vão comprar através de corporações, etc. e tal, tá? Então, o que a gente tem que colocar na cabeça? Financiamento SFH é o famoso produto que a gente pode estar utilizando, inclusive o FGTS, e ter uma taxa bacana, tá? Justamente por conta aí da questão do incentivo do governo. Lembrando que SFH na maioria das vezes é até 1,5 milhão. Hoje aí alguma cidade já pode o SFI usar também, o FGTS, mas são particularidades, ok? Isso para que você tenha uma taxa justa, né? Uma taxa acompanhando o mercado. E uma regra muito importante, existe uma determinação do Banco Central que os bancos não podem ultrapassar a 12% do valor de financiamento. Ok, gente? E você pode estar financiando de 80% a 90% do valor do imóvel, dependendo do banco e dependendo do seu relacionamento com o banco, tá? Isso é muito importante. Então, no SFH você pode estar utilizando aí o FGTS e você pode ter algumas particularidades, inclusive desconto, quando você for registrar aquele imóvel junto ao cartório. Por ser primeiro imóvel, na maioria das vezes você tem desconto em cartório. Então é um dinheiro mais barato. Para a pessoa que quer comprar para moradia, esse é o caminho. Agora, se você vai comprar um imóvel de alto padrão, aí a gente tem que usar o SFI, tá, gente? Por isso que é bem claro para a gente deixar aqui disponível o que é SFH ou o que é SFI. SFI é um mercado que é regido por próprias políticas, ou seja, ele é livre de comércio. Se um banco falar que quer cobrar 20% e a pessoa quer pagar, tá tudo bem, ok? Porém, não existe teto. Mas embora hoje os bancos venham trabalhando em cima de uma taxa também próxima ao SFH. Bom, agora que eu já sei que existem dois sistemas de financiamento e depois que a gente entende o sistema, gente, tem tipos de produtos disponíveis no mercado.
perfeito? Eu sei o que eu quero, o SFH, né? Óbvio. E se adequa à minha realidade, agora eu preciso escolher um produto. E justamente o financiamento tem vários tipos de produtos. Quais são os 3 principais? Financiamento com a variação da TR. Ou, em alguns casos, quando a Selic estava abaixo de 8,5, conhecido como taxa fixa, mas agora é mais fixa. Tem o produto de variação de poupança. E você vai ter com variação de IPCA. Que, gente, esse você descarta da sua vida. Foque muito mais em TR ou poupança, basicamente, ok? Falando de taxas atuais, em 2022, a TR é 9,5 ao ano, mais a variação de TR. Isso é um bom financiamento. Depois da poupança, a média é 4,5 mais a variação de poupança. A gente está falando aí de 10 em alguma coisa. Depois a gente vai ter a variação do IPCA. Também está em 4,5 ao ano, mais o IPCA. Mas o IPCA no último ano foi de 10,4. Estamos falando aí de um financiamento na casa dos 15%. Então fiquem ligados, ok? Então descarta da sua cabeça. O foco aqui é conseguir uma boa taxa. Então foque nos produtos de TR. Ok? Até aqui? No passado existia um gap muito grande entre TR e a variação da poupança. Hoje está bem equilibrado, tá, gente? 3 principais tipos de produto. Melhor na minha opinião, ok? Já falando agora para vocês, sem deixar para falar no final do vídeo, hein? TR sempre vai ser o mais interessante na minha visão. Bom, vamos avançar. Vamos para a próxima etapa. Vamos falar um pouquinho do processo. Etapa de processo de financiamento imobiliário. Entendendo que eu vou ter tipos de produtos, que eu vou ter que ter um cuidado com o IPCA, mas que eu posso avaliar que em determinado momento talvez a poupança faça mais sentido, ou até mesmo o produto de TR possa fazer mais sentido para mim. Então, como que funciona o financiamento, gente, na prática? Principais etapas, são 4, tá, gente? A primeira delas, que é aprovar o crédito. Você ter a carta de crédito, depois a gente vai ter a avaliação do imóvel, análise jurídica e a formalização de tudo isso, que é a parte da assinatura do contrato. Depois, a gente vai para aquela parte de cálculo de TBI e de registro de imóveis, para que o dinheiro seja liberado aí para o vendedor. Gente, fique tranquilo, eu vou explicar tudo. Porém, primeiro já quero dar a dica de ouro para você que quer aprovar a carta de crédito. O que eu preciso conseguir, como conseguir um bom crédito e aprovar a minha carta? São 2 principais pilares. Primeiro, o seu cadastro com o mercado, o famoso score. Você tem que ter um bom score. Um score ideal, é na faixa aí de 700 pontos. Mas eu estou com um score de 500. Você consegue também um financiamento, porém de repente pode ter um impacto aí na taxa de juros ou no percentual de financiamento, tá bom? Porque a gente falou de 80, mas o banco pode liberar menos de acordo com o que ele analisar. E isso vai variando muito de banco para banco, tá? Por isso tem as assessorias que fazem esse serviço para vocês, justamente fazer uma conciliação de todos os bancos e te apresentar aí um retorno que de repente vocês podem discutir e ver o que fica mais adequado, ok? Dependendo do seu endividamento, exemplo prático, quero assumir uma parcela de 3 mil. Você, na teoria, teria que apresentar uma renda de 10 mil. Por regra do Bacen, podemos comprometer até 30% da sua renda, ok? Desde que não tenha nenhum outro compromisso financeiro. Então, se você hoje tem uma renda de 10 mil, pode comprometer 3 mil. E você paga um carro de 1.000. Então, você só poderá comprometer 2 mil. Porque 30% é o geral, tá, gente? E os bancos têm acesso a essa informação. Salvo alguns bancos aí que acabam subindo um pouco essa regra, chegando no 35, 40 pelo relacionamento, porque o cliente recebe lá. Mas, basicamente, a regra básica para aprovar um financiamento, bom score, comprovação de renda. Gente, entendendo o crédito, vamos passar para mais uma próxima etapa. A segunda etapa, que é a avaliação do imóvel e análise jurídica. A avaliação do imóvel, que é uma dúvida muito grande, quem faz, eu mando um corretor, como que funciona, enfim. Gente, o banco manda um terceirizado, que é uma empresa de engenharia, onde o engenheiro
vai ser contatado e vai fazer a avaliação do imóvel para ver se as condições do imóvel está em condições de habitar, se os valores estão de acordo com o mercado, se é isso mesmo, pegar algumas amostras de prédio, da casa de vizinhança e fazer um comparativo para estabelecer um valor. Ou seja, para chegar no valor do metro quadrado, multiplicando pela área do seu imóvel, vai ter essa variação do imóvel. Isso é uma avaliação do imóvel. Ele vai emitir o laudo, que inclusive pode ser reprovado, tá, gente? Se o imóvel não estiver em condições precárias, ter uma área divergente, não está regularizado na matrícula, porque tem aquelas benfeitorias que a gente faz e acaba não registrando. Isso tudo pode impactar na análise, tá bom? No laudo de vistoria. Segundo ponto, análise jurídica. Na análise jurídica vai se pegar algumas certidões do contratante, certidões do vendedor e certidões do imóvel. Que tipo de certidões? Certidão de débito da União, matrícula do imóvel atualizada, com ônus, tá, gente? CND do IPTU, para ver se o IPTU não tem dívida. Basicamente, e se for de condomínio também a certidão aí do condomínio. Todos os documentos necessários, tanto para registrar e depois alienar esse bem ao seu favor. E ser feita a transferência quanto aos documentos que o banco precisa certificar que não tem nada que possa impedir essa transação juridicamente falando. Ou que possa ter uma possível penhora lá na frente, ou que o vendedor tenha uma ação, por exemplo, trabalhista. Isso pode dar um problema daqueles para você no final da transação. E o seu sonho pode se tornar um pesadelo. Então, é por isso que é feita essa análise jurídica, para ver se está tudo certinho, se não vai dar nenhum problema para nenhuma das partes. Inclusive, gente, é uma segurança para você. Fazer o financiamento, além de tudo, tem essa segurança, porque quando você compra de boca a boca, você não faz esse tipo de análise, não é mesmo? Só gente experiente, tá ok? Comprar o imóvel, depois ter um problema em relação a isso, não é legal. Então, por isso é feito dessa maneira. Agora, vamos para a parte da formalização. Bom, depois que a gente fez a parte do crédito, avaliou o imóvel, temos certidões, está tudo ok, vamos emitir o contrato. Dica importante sobre isso, tá, gente? Formalização. Quem assina o contrato de financiamento imobiliário? Você, como comprador, se tiver cônjuge também, né? Vendedor, se tiver cônjuge também, e o banco, tá? O gerente ou o procurador que é responsável aí por fazer essa assinatura. Então, são essas partes que precisam assinar o contrato para que o contrato siga adiante para registro. É muito importante ser feita a próxima etapa, que é a parte do registro do imóvel. Bom, nessa etapa de registro do imóvel, basicamente, quando você vai ser feita a transferência desse imóvel para você, alienado ao banco. Porque, gente, esse contrato que foi emitido tem poder de escritura, ok? Mais importante de tudo são as despesas. Esse tipo de despesa que você vai ter que recolher o ITBI, que é o imposto sobre o bem, né, o imóvel, e também vai ter que pagar os custos do registro do imóvel. O imposto é para transferir o imóvel para o seu nome, a transferência do bem do imóvel, e o custo do registro é o custo de cartório de registro para fazer a alienação em favor da instituição financeira e também transferir para o seu nome. Então, esses são os dois custos principais. Feito tudo isso, está transferido para o seu nome. Ótimo, o imóvel já é seu e o vendedor vai receber o recurso em no máximo 5 dias. Gente, operação na prática. Bom, nós estamos aqui, né, trazendo todas as informações maciças do financiamento, como fazer na prática. Depois de eu passar 3 exemplos de simulações em taxas médias atuais de mercado, eu vou para a prática com vocês, ok? Como você amanhã, como que você pode contratar um financiamento? Então, fica agora no vídeo, porque agora vai vir uma pauladaria daquelas de prática, ok? E qualquer coisa vocês vão me chamando depois. Então, eu trouxe 3 cenários para 3 tipos de cliente diferentes, um produto de TR com uma ideia de simulação que basicamente seria o primeiro momento para fazer o financiamento. Quanto custaria a sua parcela? Eu trouxe 3 exemplos de um imóvel de 200 mil, um imóvel de 500 mil e um imóvel de 1 milhão. Hoje seria uma média, logicamente tem questões de seguro, que podem variar de acordo com a idade.
Hoje eu fiz uma simulação para uma pessoa de aproximadamente 35 anos. Uma pessoa de 60 anos vai ter um seguro bem diferente. E aí você pode falar, pô Rodrigo, você falou uma parcela e agora tá dando outra aqui. Eu sei que tem gente assim, tá gente? Mas pra gente trazer um genérico aqui e a gente poder discutir o tema. Então, sem pegar no meu pé, vamos deixar claro que aqui é uma questão de simulação média, tá? Então, no primeiro momento, pegando um imóvel de 200 mil, você conseguiria, na média, financiar 160 mil, que é correspondente a 80%. Se você tiver um score legal, um Banco Itaú, falando de um dos bancos que faz até 90% e até mesmo a Caixa, em alguns bancos, né, chega a esse 90%. Vamos pensar que, na média, 80% você teria de prestação inicial. Ok? Bom, 80%, tá gente? Então você teria uma prestação de inicial de 1.756 e a última prestação de 480 com prazo de até 30 anos. Posso fazer um prazo menor? Gente, pode, mas conforme diminui o prazo, aumenta o valor da parcela e você precisa comprovar mais renda. Uma dica que eu dou, pode fazer em 30 anos e você vai amortizando com o tempo. A gente tem um vídeo que fala sobre esse sistema de amortização e eu vou deixar aqui para vocês o link, ok? Para você entender como funciona isso na prática, bom, depois fizemos uma simulação de um imóvel de 500 mil reais, onde você pode financiar 400 mil e você teria uma prestação inicial de 4.300 e uma prestação final de 1.150, também em 30 anos. E depois fizemos um exemplo aí de um imóvel de 1 milhão, onde você poderia financiar 800 mil, que daria uma prestação inicial de 8.540 e finalizando com uma prestação de 2.270 em uma média. Então aqui já dá para que você tenha uma base de valores de imóvel, o quanto que você teria que desembolsar, certo? Rodrigo, a taxa de juros subiu, não vale mais a pena financiar um imóvel. Gente, dependendo da região, a gente acompanha muitos fatores econômicos. Um aluguel hoje é muito caro. Vocês viram a última correção do IGPM? Acho que vale pensar sobre isso. A gente estaria dizendo aqui, muitos casos desses está trocando o aluguel por um financiamento e aí pagando algo que é seu. Então, na minha opinião, ainda assim vale muito a pena. Sem contar que, será que esses 800 mil, esses 400 mil, esses 300 mil de financiamento, o que você estaria dando no imóvel? Se você tivesse dinheiro na sua mão, você não faz muito mais dinheiro que fazendo o financiamento? Pega essa dica e pense nisso. Gente, agora eu já tenho uma ideia do financiamento, a simulação se enquadrou. Como eu sei qual é o melhor banco? Para que você escolha o melhor banco, eu te daria duas dicas principais e fundamentais, tá gente? Primeiro dela, custo. O banco entrega uma excepcional taxa, alinhado a um excelente processo, porque às vezes tem a taxa, mas não tem um processo excelente. Isso pode fazer com que você perca um imóvel aí que esteja em boas condições por conta de prazo e etc e tal. E aí você pode se chocar, tá? Então eu olharia de dois ângulos. Taxa, e não é taxa, tá gente? É custo efetivo total e a excelência do processo, tá? Porque senão vocês podem perder muita oportunidade. Então, custo alinhado à agilidade do processo, eu vou falar agora, na minha opinião, quais são os bancos que conseguem alinhar esses dois mundos. Eu gostaria de falar algum que tem o melhor custo, quase sempre é a Caixa Econômica, mas quem já passou pelo processo da Caixa sabe como é. Outra opinião é com relação ao Banco Itaú, que tem uma excelência aí, entrega de prazo, o contrato já vai assinado, então menos burocracia e mais agilidade, e às vezes as taxas são tão competitivas quanto. Então vale a pena uma consulta de uma assessoria mais uma vez, ok? Tá, Rodrigo, eu já sei o que banco que eu vou escolher, por custo, por agilidade do processo, beleza. Já sei qual é o meu. Eu quero Caixa, eu quero Itaú, eu quero outro banco. O que eu faço? Você vai ter dois caminhos que eu acho interessante para você começar um processo de financiamento. Ou você vai depender de uma agência, que a gente sabe como é a experiência, você vai depender do gerente, do conhecimento do gerente, do horário de atendimento daquele gerente, ou você pode fazer através de uma assessoria. Aí depende do que você quer escolher. Lembrando que a assessoria é um canal especializado e é pago pelo banco. Você não teria custo nenhum com a assessoria para fazer todo esse trâmite para você. Então, gente, no momento de vida tão importante como esse, não fiquem sozinhos. A assessoria vai acompanhar você do início ao fim do processo. E mais um detalhe, tá, gente? O banco entende que depois que emitiu o contrato, o trabalho dele acabou.
Nós aqui da Rodrigo Costa Soluções Financeiras, não. Pra gente só acaba quando tiver a chave e quando você for fazer aquela primeira janta do seu imóvel. E aí acaba o processo com a gente. Então nós temos esses caminhos para que você possa fazer a melhor decisão. Contratem, gente, um agente especializado, um corretor especializado para te acompanhar nesse processo. Inclusive, a assessoria, mais uma vez dizendo, não tem custo. Pelo menos nós aqui não. Você não gasta um centavo para fazer um processo grande como esse. Aqui a gente realmente ganha pela instituição. Para te dar essa assessoria do começo ao fim e de forma incrível e personalizada. Bom, agora entendemos isso, vamos para a prática pensando num passo a passo rápido para encerrar esse vídeo incrível. E depois vocês vão dizendo aí se gostaram, ok? Bom, tecnologia total, os processos hoje são muito tecnológicos, só precisa ir pelo canal certo, escolher a empresa certa, alguém certo para te representar. Basicamente, hoje a dica para 2022 é: aprove a sua carta de crédito, porque com ela você tem poder de negociação nas mãos, tá? Você corre o risco de aprovar a sua carta de crédito, inclusive em questões de minutos, tendo um bom score, baseado em tudo que a gente conversou em cima. E aí é só preparar a documentação e finalizar todo o processo. Gente, escolha o agente para te representar, mande seus dados para aprovar a sua carta de crédito no máximo. Se a carta de crédito não aprovar de imediato, você já vai precisar juntar os documentos. Quais são os documentos? Documentação de renda e documentação pessoal, tá, gente? Imposto de renda, extrato bancário. Para quem CLT acaba se tornando mais fácil, porque já tem os orerites, já fica tudo mais facinho ali, né? Se tiver o cônjuge, colocar a documentação do cônjuge, porque isso também pode fazer a diferença, ok? E aí, meio caminho andado. Com a carta de crédito você pode negociar o seu imóvel e muito mais tranquilidade. Concordam? Negociar um desconto. Você precisa começar o processo. Depois que aprovou a carta de crédito, aí você vai passar pelas etapas que eu te falei. Aí você vai sentar com o proprietário do imóvel, com o corretor, vai apresentar o que você tem de crédito aprovado e vai fazer a sua negociação. Gente, depois de tudo isso, o imóvel é seu. É só curtir para o abraço, não é mesmo? Vamos para a parte documental. Vamos fazer um compromisso de compra e venda com essa pessoa. Você pode dar um sinal, inclusive esperar toda a análise da documentação. Tá, gente? Por parte do vendedor e do imóvel, para ter certeza que esse negócio vai se concretizar. Porque não quer dizer que o fato de você ter o crédito aprovado que o negócio vai dar certo, tem as análises que a gente conversou anteriormente. Então precisa estar tudo certinho por parte do imóvel e do vendedor também. Então, gente, não saia pagando nada a ninguém antes de ter os OKs dos bancos para a emissão do contrato. Então, o ideal é, se você puder dar o sinal, segurar até que saia essa parte, fica bem melhor, você fica com muito mais tranquilidade. Contrato, o banco assinou, contrato, o banco emitiu, tá tudo certinho, aí sim paga qualquer valor. Nunca pague nada antecipado. Essa é uma outra dica de ouro que eu também estou te dando aqui. Escolha bem o corretor, para que ele faça as análises devidas, um corretor da sua confiança, enfim, para que a transação te dê menos dor de cabeça possível. Feito tudo isso, está tudo ok com o imóvel, pega a documentação do vendedor, pega os formulários, pega todas as certidões, até a emissão do contrato e depois do contrato, vai lá, paga o ITBI, todos os impostos e você vai poder dar entrada no portal. Dica importante, você consegue incluir financiamento, as despesas no financiamento, ok? A gente só precisa entender um pouquinho da questão de percentual que você está contratando. Mas a gente tem um outro vídeo que explica melhor tudo isso também. E aí? Para não aprofundar muito, porque esse vídeo já ficou longo, porque a dica que eu queria dar hoje era explicar para você todo o processo e você focar muito em aprovar a sua carta de crédito. Com a carta de crédito você poder fazer uma escolha de um bom imóvel. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. E é isso, turma, tá? Espero ter explicado para vocês na íntegra tudo sobre financiamento, sistema, produto, processo e uma dica valiosa. Você precisa ter o cuidado em escolher a empresa especializada para te auxiliar. Não tem por que você fazer um processo de financiamento sozinho, porque às vezes você pode acabar se enrolando e tendo um pepino no meio do caminho. Então, escolha a empresa para te assessorar. Pegue um bom corretor,
Porque num momento especial, imagina que dor de cabeça que você pode ter. A ideia é realizar um sonho. E esse processo é um processo longo, precisa ser bem acompanhado por profissionais qualificados. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência incrível, e se nós, da Rodrigo Costa Soluções Financeiras, puder estar contribuindo e participando desse momento, a gente vai ficar muito feliz em poder participar desse sonho, ok? Então fica aqui, né, o meu link. Peço para que vocês aí curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e fiquem por dentro. E mandem bastante comentários aí de temas que vocês queiram ouvir no nosso canal. Bom, espero que vocês tenham gostado muito e estamos aqui para te ajudar aí a realizar teu sonho. Um abraço.